Em maio de 2004, 3 malas verdes escuras foram descobertas dentro e ao redor da Baía de Chesapeake, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. As malas estavam cheias, mas não de roupas ou itens comuns, e sim cheias de partes humanas. As partes encontradas foram analisadas e a polícia descobriu que a pessoa que estava dividida nas malas era Bill McGuire, de 39 anos. Bill era um homem que trabalhava no Instituto de Tecnologia de Nova Jersey e morava em Woodbridge, a cerca de 480 quilômetros do local onde suas partes foram encontradas. O médico legista determinou que o corpo de Bill havia sido baleado várias vezes. Desde o início, a polícia suspeitou de Melanie, a esposa de Bill. Mas será que foi realmente ela que cometeu esse crime terrível? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal para batermos os 90 mil inscritos. E se quiser também, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Bom, antes de continuar narrando a história, eu vou primeiro lhes apresentar a principal suspeita do crime. Melanie nasceu no dia 8 de outubro de 1972 e foi criada na vila de Ridgewood, no condado de Bergen, em Nova Jersey. Ela frequentou a Rutgers University, onde se formou em estatística antes de iniciar na escola de enfermagem. No ano de 1999, Melanie começou sua carreira como enfermeira na Reproductive Medicine Associates, uma das maiores clínicas de reprodução assistida do país. E foi nesse mesmo ano que ela se casou com William McGuire, também chamado de Bill, ele que era um ex-veterano da Marinha dos Estados Unidos. Bill e Melanie tiveram 2 filhos juntos, mas o relacionamento deles não ia nada bem e logo se deteriorou rapidamente. Melanie afirmou que Bill supostamente tinha um grande problema de vício em jogo, além de ser grosseiro e ter um pavio curto. Ela alegou que ocasionalmente era agredida por seu marido violento. De acordo com Melanie, na noite de 28 de abril de 2004, o dia em que o Bill desapareceu, os dois teriam tido uma grande discussão, onde o Bill a golpeou várias vezes, a jogou contra a parede e tentou sufocá-la com um lençol. Apesar disso, no dia seguinte, Melanie deixou seus 2 filhos de 2 e 4 anos de idade, respectivamente, na creche por volta das 8 horas e 20 minutos da manhã, como sempre fazia, como se nada tivesse acontecido. E sobre a discussão, a Melanie disse o seguinte em seu depoimento: "Ele provavelmente teria fraturado minha bochecha se fosse uma mão fechada." Ainda em seu depoimento, Melanie alegou que Bill teria afirmado que ela poderia dizer aos filhos que eles não tinham mais pai, já que ele iria embora e não voltaria mais. No dia seguinte, após a briga, segundo Melanie, por medo de sofrer mais violência por parte de Bill, ela teria tentado pedir uma ordem de restrição e até se encontrou com advogados de divórcio. E aproximadamente uma semana depois, na Baía de Chesapeake, as malas contendo as partes do corpo de Bill começaram a aparecerem flutuando. 2 pescadores e seus filhos descobriram a primeira mala no dia 5 de maio de 2004, e quando eles a encontraram e abriram a mala, encontraram pernas de um homem que estavam cortadas no joelho. A segunda mala foi encontrada no dia 11 de maio e a última no dia 16 de maio. Como dito no início do vídeo, o indivíduo que estava nas malas logo foi reconhecido pela polícia, já que pouco tempo depois que eles tornaram um esboço da vítima público, um amigo de Bill o reconheceu e se apresentou. E em uma entrevista dada no ano de 2007, Melanie disse que sua reação ao saber da morte do marido foi cair em lágrimas. Apesar da aparente tristeza de Melanie, a polícia logo começou a suspeitar que talvez
fosse ela a responsável por esse crime. Até porque, em casos assim, a primeira pessoa de quem a polícia desconfia são os parceiros das vítimas. E para piorar ainda mais a situação da Melanie, a polícia encontrou várias coisas que a incriminavam bastante. Os investigadores descobriram que Melanie tinha um amante. Ela estava tendo um caso com Bradley Miller, um médico do consultório em que ela trabalhava, e o caso extraconjugal acontecia desde o ano de 2002, na época em que Melanie estava grávida de seu segundo filho. Além disso, no dia 26 de abril de 2004, a Melanie comprou uma arma calibre 38 em uma loja em Easton, na Pensilvânia, e Bill teve a vida ceifada com a pistola calibre 38 com balas de Walt Coulter. O recibo que Melanie tinha da compra da arma também listava uma compra no valor de $9,95, mas não dizia o que havia sido comprado com aquele dinheiro. Porém, na loja em que a Melanie comprou a arma, só tinham duas coisas que poderiam ser compradas com aquele valor, e uma delas eram as balas de Walt Coulter, as mesmas que tiraram a vida de Bill. E essas compras foram feitas apenas 2 dias antes de Bill desaparecer. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia descobriu um vídeo de segurança que mostrava o carro de Bill sendo movido nas primeiras horas da manhã do dia 30 de abril de 2004. Mais tarde, Melanie alegou que havia dirigido para Atlantic City e movido o carro dele, para tentar chatear Bill, embora ela inicialmente tenha negado ter ido até o local. A Melanie disse que, como Bill tinha problemas com jogos, ela esperava que ele estivesse no cassino após a discussão deles, e foi por isso que ela teria movido o carro dele, apenas como uma espécie de brincadeira. Ela disse o seguinte: "Reconheço que soa estúpido dizer isso sentada aqui, mas é verdade." No entanto, o que chamou bastante a atenção da polícia foi o fato de que Melanie tentou apagar do histórico de sua conta o pedágio que ela pagou indo em direção a Atlantic City. Ela queria que essa cobrança fosse apagada para que parecesse que ela não havia ido até lá. E isso era muito estranho, já que é aquela velha história, né? Quem não deve, não teme. Então, se ela não tinha feito nada, ela não tinha para que querer que essa cobrança sumisse. Com o passar do tempo, a polícia foi descobrindo mais e mais provas que indicavam que realmente havia sido Melanie que tirou a vida de seu marido. Uma das provas mais incriminadoras era o fato de que um médico com quem ela tinha tido um caso, o Bradley Miller, tinha lhe prescrito 2 seringas e um frasco de sedativo, que foi encontrado pelos investigadores no automóvel de Bill. Bradley, no entanto, insistiu que foi Melanie que escreveu aquela receita, e aquela não era sua letra. A polícia também descobriu várias buscas na internet que haviam sido feitas no computador do casal, incluindo perguntas sobre venenos indetectáveis, como cometer assassinato e como obter armas ilegalmente. Além disso, os investigadores também encontraram sacos de lixo na casa do casal que se assemelhavam bastante com os sacos que foram encontrados junto ao corpo de Bill. Com todas essas evidências, a Melanie foi presa no dia 5 de junho de 2005 e acusada de homicídio em 1º grau. E devido à prisão da mãe e o falecimento do pai, os filhos de Bill e Melanie, que ainda eram muito jovens naquela época e também não tiveram o nome divulgado por questão de preservação das crianças, foram morar com a irmã de Bill, chamada Cindy Legosh. A Cindy é uma corretora de imóveis e o marido dela é um farmacêutico, que por sinal se chama Bill. Os dois foram considerados pela justiça como os mais aptos para cuidarem das crianças, já que eles tinham boas condições financeiras e também eram considerados ótimos pais por seus filhos, que a essa altura já eram adultos. Enfim, no dia 5 de março de 2007, aos 34 anos de idade, Melanie finalmente foi julgada. Os promotores alegaram que seu motivo para cometer o crime era começar uma nova vida com seu amante, e já no dia 23 de abril de 2007, ela foi considerada culpada pelo crime e foi condenada à pena de prisão perpétua. A Melanie apelou e pediu um novo julgamento, baseada em uma testemunha que afirmava que Bill devia muito dinheiro e poderia ter sido morto por mafiosos, mas esse depoimento foi ignorado pela testemunha não ser de confiança, e a sentença foi mantida sem um novo julgamento.
Depois que Melanie foi condenada, a família dela tentou até conseguir a guarda dos filhos do casal, mas a justiça entendeu que as crianças estavam muito bem e estáveis com os tios, e os familiares de Melanie perderam a ação. Então, ainda hoje, os filhos de Bill e Melanie residem em Nova Jersey com seus tios. A Melanie até hoje nega categoricamente as acusações. Ela diz não ser a responsável pelo crime e lamenta que não possa ter contato com os filhos. Ela deu uma entrevista 13 anos depois de sua condenação, em setembro de 2020, e durante essa entrevista ela manteve sua declaração de inocência, dizendo o seguinte: "Continuo incomodada, quero dizer, como eles poderiam acreditar que eu fiz isso?" Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos para que a gente chegue aí nos 100 mil inscritos, né? Até o final do ano, se Deus quiser. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau!